Biologia da realização. O que é realização? Realização é a capacidade de você realizar as coisas. É só a gente olhar para o dicionário, né? O dicionário traz a realização como a nossa capacidade de colocar as coisas em prática, da gente poder realizar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está projetando, aquilo que a gente está a fim de realizar nesse momento. Só que tem uma pegadinha. A realização, ela também é a sua capacidade de realizar, de se dar conta. Olha só que legal isso. Realização também é a capacidade de você se dar conta. É a capacidade de você perceber, é a capacidade de você analisar, diagnosticar o que é que está acontecendo. Ter a percepção do que é que está acontecendo com você neste momento. O que é essa capacidade de fazer acontecer? Quem aqui tem dificuldade em fazer as coisas acontecerem? Quem aqui tem dificuldade de fazer aquilo que precisa ser feito para as coisas acontecerem? Quem tem dificuldade? E essa dificuldade pode ser o quê, Roberta? Falta de consistência, procrastinação, falta de clareza, falta de segurança, falta de recurso financeiro, falta de motivação, falta de objetivo, todas essas coisas. Só que todas essas coisas, elas têm um lugar, uma raiz comum. Mas antes de falar da raiz comum, bora compartilhar essa live com aquela pessoa que diz que vai fazer algo e depois de um ano não conseguiu fazer ainda. Manda para aquela pessoa que tem muitas ideias, mas uma dificuldade de colocar as coisas em prática. Manda para aquela pessoa que tem um projeto maravilhoso, mas que não sabe nem por onde começar. Manda para aquela pessoa... Manda para aquela pessoa que sente que poderia estar fazendo mais, mas vive numa névoa de confusão um pouco. Manda para aquela pessoa que não tem consistência, para aquela pessoa que procrastina, para aquela pessoa que tem que parar com a procrastinação. Manda para ela. Porque hoje a gente vai falar sobre a capacidade de fazer acontecer. Fala, Pedro Altman! Muito bem-vindo! A capacidade de fazer acontecer. Todo mundo tem capacidade de fazer acontecer. Todo mundo tem a capacidade de fazer acontecer. Então, por que não acontece? Essa é uma pergunta. Por que não acontece? Se eu tenho a capacidade de fazer acontecer, por que não acontece? Não acontece porque você não tem a capacidade de realizar? Vamos pensar, ó, se a gente pensar nas grandes mentes, tá? Eu sei que você não quer ser uma grande mente nesse país, você não quer ganhar o prêmio Nobel e você não quer encontrar a cura para a AIDS ou para o Covid, ou seja lá para o que for, para o câncer. O que você quer é levar a sua vida em paz. Mas presta atenção no que eu vou te falar, porque isso aqui vai ajudar você a levar a sua vida em paz. Vai ajudar você a se capacitar para fazer acontecer aquilo que você deseja acontecer. Fazer acontecer é uma capacidade desenvolvida, você não nasce com isso. Quer dizer, num aspecto você nasce com o potencial de fazer tudo acontecer, porque se você está vivo é porque existe uma coisa dentro da sua cabeça chamada sistema nervoso. Mas não vamos falar disso ainda, porque se me deixar eu começo a falar sobre o sistema nervoso e aí a gente complica tudo na vida. Fala, Bianca! Sobreviveu a ontem, né? Bora, P! Né? Então, vamos fazer. Quem tem essa dificuldade aqui? Quem tem a dificuldade de fazer acontecer? Coloca aqui pra mim. E manda para essa pessoa que tem dificuldade de fazer a coisa acontecer. E a coisa acontecer não é só a feira do dia
A coisa acontecer é você se manter no seu peso, a coisa acontecer é você manter a sua saúde mental nesse mundo, a coisa acontecer é você manter boas relações, a coisa acontecer é você poder estar com você, ter autocuidado. Isso é fazer a coisa acontecer. Sobreviveu, Bianca, tá vendo? Né? E isso é um poder de realização de fazer com que as coisas aconteçam. Só que para fazer alguma coisa acontecer, precisa existir um sujeito. E você adora ser sujeito oculto na sua própria vida. Nossa, essa frase foi pesada. E você adora ser sujeito oculto na sua própria vida. Essa é a questão. Mas, Roberta, não é sobre neurobiologia? É. Só que todas essas coisas que eu tô falando para você, elas são consequências de como o seu cérebro funciona. E o seu cérebro funciona como? O seu cérebro, ele é responsável por captar as informações do ambiente e devolver uma ação no ambiente. Ou seja, fazer acontecer. A gente capta informações do ambiente e faz com que as coisas aconteçam. Eu coloco em prática aquilo que eu quero fazer, a mudança no mundo. O que foi ótima, Cris? E essa capacidade, para desenvolver essa capacidade de fazer a coisa acontecer, precisa existir um sujeito. E aí a gente entendeu que o sujeito era a pessoa que iria se capacitar tecnicamente. E foi assim que a gente viveu. Na capacidade técnica da gente saber cada vez mais profundamente sobre uma coisa e muito menos sobre todas as coisas. Pois é, Eliana, não sai do campo das ideias, patina, justamente porque não tem essa tenacidade de fazer a coisa acontecer. Agora, isso não é um dom, isso não é nada disso, né? Isso não é uma capacidade, é uma habilidade que você desenvolve, é um treinamento que você faz para o seu córtex pré-frontal, é um treinamento que você faz para o seu cérebro. E o que é? Quais são os sintomas de que eu posso começar a fazer o que eu preciso fazer? Que eu posso desenvolver a capacidade de fazer acontecer? Os sintomas são, você tá aqui, isso já é o primeiro sintoma. E isso é uma coisa bem importante para vocês saberem, tá? Porque eu sei que muitos de vocês estão aqui já faz um tempo grande, percorrendo o caminho do autoconhecimento, querendo se desenvolver, trabalhando no seu desenvolvimento, tentando iluminar as partes sombrias da sua personalidade, tentando se fazer uma pessoa melhor. E você está aqui já faz um tempo nesse caminho. Então, você já percorreu muitas coisas, já fez muitas coisas, já sabe muitas coisas. Mas você não consegue colocar completamente em prática. E falta sempre uma peça para dar liga no todo. Você entende uma parte, quando você arruma essa parte, a outra parte se desenrola, a outra parte complica, e quando você arruma essa, a outra parte complica, e arruma essa, a outra parte complica. E aí a gente tem uma idealização de como a gente deve... o que seria sucesso e o que seria fazer as coisas, o que seria a realização das coisas, fazer acontecer. Porque a gente acha que quando a gente é suficientemente capaz, a gente mantém todos os pratos balançando sem deixar cair nenhum e sem ficar mal também. E isso é impossível de acontecer. Como assim, Roberta? Tudo tem um preço. E o preço sempre é a sua atenção à sua saúde.
a gente está falando sobre a capacidade de fazer acontecer. O que que eu preciso para fazer as coisas acontecerem? Motivação? O que que eu preciso para fazer as coisas acontecerem? Fala para mim. Fala para mim. Motivação? Consistência? Clareza? Planejamento? Recurso? O que que eu preciso para fazer acontecer? Tudo isso. Eu preciso ter maturidade. Eu preciso ter experiência. O que que eu preciso para fazer a coisa acontecer? Qual é a sua maior dificuldade para fazer a coisa acontecer? Conta para mim aqui, ó. Ó o Pedrinho, precisa da água batendo na bunda. E isso significa o quê? Quando eu espero a água bater na minha bunda? Decisão. Opa! Quando eu espero a água bater na minha bundinha, o que eu estou esperando eu sou movido pelo estresse. Porque quando a água bate na bunda, o que eu tenho é um estresse. E esse estresse é fuga ou luta, ou eu mato ou eu morro. E aí quando eu preciso matar ou morrer, eu faço o que precisa fazer para eu não morrer. E esse é o objetivo deste meu momento. Não morrer, sobreviver, só isso. Sobreviver. Porque eu não consigo me movimentar se eu não tiver estresse no meu corpo. Eu não consigo me movimentar se eu não tiver ameaçado. Isso é muito importante. E por isso que a gente precisa conhecer a nossa neurobiologia. Porque eu tenho certeza que o discurso de quem espera a água bater na bunda eu sou um preguiçoso, um filho da puta, um desmotivado, um deprimido, um sei lá eu que, outlier, um TDAH, um superdotado. Eu sou qualquer porcaria. Ó a Cris falando, preciso do estresse. Olha só. Não é, Pedro Altman? Não é assim? Né? E quando você conhece a neurobiologia, você fala, cara, peraí, isso aqui é porque eu tô agindo assim porque eu me sinto ameaçado. Eu tô agindo assim porque eu só consigo me movimentar quando eu me sinto ameaçado, quando a minha vida está em perigo. Então eu começo a perceber os meus padrões. E aí, se você só sabe se movimentar assim, o seu cérebro vai esperar até o último momento para ele poder fazer aquilo que precisa ser feito, porque ele está programado para fazer assim. Aí a Pacioli disse assim, decisão, eu preciso de decisão para fazer acontecer. E a decisão, ela vem de onde? E aí esse é o grande problema da gente, porque a gente pega e acha um diagnóstico e começa a tentar tratamento naquele diagnóstico, só que aquele diagnóstico não é o diagnóstico etiológico. Eu sei que eu falei uma palavra difícil, mas o que é diagnóstico etiológico, Roberta? Diagnóstico etiológico é assim, é a causa do que está acontecendo. E você tem toda a razão. Você sem capacidade de fazer acontecer, o que está acontecendo é que você não tem decisão. O que está acontecendo é que você não consegue se movimentar. É isso que está acontecendo. Mas isso é o olhar com todo o respeito do mundo. Hoje é sexta-feira, nós vamos ficar um final de semana sem nos ver. E aí, talvez na segunda-feira você tenha me perdoado por isso. Mas isso só acontece com pessoas que têm uma visão de 50 centímetros. Por quê? Porque você só consegue ver do quebra-cabeça. Agora, isso não é culpa sua. Você vê 50 centímetros, não é porque você é um imbecil, não é porque você é um limitado, não é porque você é um folgado, um burro. Você não toma a decisão porque você não tem segurança. Porque você não tem
clareza? Porque você não sabe o que você quer. Existem causas que fazem com que você não tome a decisão. E isso aqui não é uma terapia no... Como chama aquele negócio? No divã. Não é uma terapia no divã de 5 semanas ou 5 meses para você descobrir o que está atrás da sua falta de decisão. Você pode descobrir neste momento. E a sua falta de decisão, neste momento, é a sua reatividade. Você não está conseguindo decidir, você está paralisado. Por quê? Ou você não tem clareza ou você não tem planejamento. Um dos dois. Mas essas duas coisas nascem de uma insegurança. Você não tem segurança. Se você não tem clareza, se você não tem planejamento, se você não tem recurso, tudo isso não te dá segurança para tomar a decisão. E a segurança tem a ver com o seu sistema límbico. Isso significa que o seu sistema límbico, que é o responsável pelas suas emoções, está hiperativado. E quando ele está hiperativado, o que você sente é essa confusão, é essa paralisia. Eu não consigo decidir, eu não consigo fazer acontecer. Mas peraí, o Pedro não acabou, você não acabou de falar para o Pedro que ele só age quando a água bate na bunda porque é estressante e o estresse não tem a ver com a hiperatividade da amígdala, mas a minha amígdala também está ativada e eu não consegui tomar decisão. Não é a mesma coisa de forma contraditória? Como é que faz isso? É que quando você espera a água chegar na bunda, você está realmente prestando atenção na sua sobrevivência. Você só quer sobreviver. Mas quando você acha que você não tem decisão, o problema não é a sobrevivência. O problema é a sua insegurança. O sistema límbico, ele hiperativado, ele pode determinar algumas experiências dependendo da combinação que existe com outras áreas do cérebro, como, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo é uma área de memória. Então, dependendo da ativação, do encontro dessas informações, um sistema límbico hiperativado, ele vai te dar uma reação de estresse, que vai fazer um estresse, que vai fazer você tomar a decisão, ou vai fazer você paralisar. E isso depende do quê? Isso também depende de como você foi programado, de como você conseguiu interagir na sua vida. Se na sua vida você interagiu de maneira a saber que sempre no final da coisa você dá conta, embora você fique ansioso antes, o seu cérebro, ele acaba fazendo essa programação o tempo inteiro, repetindo esse padrão. E como é que a gente molda esse padrão? Eu que decido? Não, não é você que decide. São as pessoas com as quais você convive. É o seu ambiente. Então, peraí, Roberta, para mudar a programação do meu cérebro, eu preciso mudar meu ambiente? Não necessariamente, mas se você mudar o seu ambiente, você vai mudar alguma programação no seu cérebro. Por quê? Porque você vai aprender coisas novas, você vai ter novas interações e essas interações vão te dar suporte para fazer a mudança que você gostaria de fazer. Agora, você não vai fazer a mudança do tipo, eu quero saltar de paraquedas e você começa a andar com os caras que fazem motocross. Não vai rolar. O que vai acontecer é que você vai comprar uma moto e começar a fazer motocross e não pular de paraquedas. Então, essa é a sua capacidade de presença também, de atenção e de autocuidado com você também. Porque no momento em que você escolhe, e hoje você pode escolher,
o ambiente no qual você quer fazer parte, ou da tribo. Lídia, acabei de achar. A tribo que você quer fazer parte, antes você não podia escolher, mas hoje você pode. E que tribo você quer fazer parte? A tribo que tem os seus valores, a tribo que tem as suas necessidades atendidas mais do que qualquer outra coisa. E essa tribo você escolhe de acordo com aquilo que você quer se tornar. Entende? Né? Então, preciso que você entenda que o sistema límbico, principalmente a sua amígdala dentro do seu sistema límbico, ela traz uma reação de fuga e luta ou paralisia. Então, quando você está na confusão, que você está paralisado por não conseguir tomar uma decisão, por não saber, você não sabe o que fazer. E se você sabe o que fazer, você não sabe o como. E aí você fica paralisado. E a grande questão é que essa paralisia que fala para você que você precisa de decisão, reforça isso. Você precisa decidir, você precisa decidir, você precisa decidir. E quando você vai falando para você precisa decidir, eu tenho que decidir, eu tenho que decidir, você vai aumentando a pressão dentro de você. E isso só atrapalha o processo, porque aumenta ainda mais o estresse. E se o estresse te paralisa, mais paralisado você vai ficar. Entende isso? E é a mesma coisa, Soraya Matsuda. Matsuda, japonês. Gosta de natô? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu encontro um japonês. Você gosta de natô? E a atitude é exatamente a mesma coisa do que a decisão. Você só pode ter uma atitude se você decidiu ter a atitude. E você só pode decidir se você tem clareza, você só pode ter clareza se você tem segurança. E não é segurança da resposta, esse é o que é o seu problema. Porque para fazer acontecer, o que você quer, por exemplo, você pensa num projeto seu para fazer acontecer. Sei lá, qualquer porcaria, um bolo. Um bolo, vamos simplificar a vida, um bolo. Você está pensando no bolo e precisa fazer o bolo. E aí, entra aqui no JP Filosofia, eu preciso de organização. Você vai falar assim, preciso fazer um bolo hoje. O que você vai fazer quando você precisa fazer um bolo? Vai olhar na sua despensa, no seu armário, para ver se você tem farinha, fermento, leite, ovo. Se for vegano, você tem que ter linhaça, você tem que ter os ingredientes para fazer o bolo. Além dos ingredientes, você precisa ter o forno para assar o bolo. Se o bolo não for cru, não precisa assar. Mas você confunde a gente porque você dá muita possibilidade. Eu sinto muito se o meu repertório é muito grande. Desculpa. E eu uso esse monte de conceitos e exemplos, porque talvez o que eu estou falando agora não sirva para você, mas aquele próximo serve. E aí a organização, você também não consegue organização querendo se organizar. Porque se você é desorganizado, é simplesmente, não é porque você é idiota, não é porque você tem dificuldade mental, não é porque você tem um problema gigantesco de autoestima, não é por nada disso, ou porque você não tem motivação, ou porque você não tem clareza. Não, é simplesmente porque você não tem a habilidade de se comportar diferente. Porque vamos combinar, quem é que levanta falando, hoje eu vou esperar a água bater na minha bunda, porque eu adoro quando a água bate na minha bunda e eu tenho que sair correndo, porque senão eu morro. Quem é que levanta falando, hoje eu não vou tomar nenhuma decisão, porque não tomar decisão é a coisa mais gostosa do mundo, eu posso ficar na rede despreocupado.
Quem é que levanta falando, eu não quero ter nenhuma atitude hoje não, porque, nossa, tomar atitude me deixa muito cansado, estressado, e não tomar atitude vai me ajudar a não me estressar na vida. Ou eu não vou tomar atitude hoje porque eu quero me fuder inteiro, porque se eu não tomar atitude eu não vou fazer o que eu preciso fazer, eu não vou chegar onde eu quero. Quem é que fala isso? Ninguém, gente. Então, se você não está fazendo, é porque você não consegue fazer. E você entende que esse não conseguir fazer tenha muito a ver com uma incapacidade sua de entender o processo, de ser burro, de não ter inteligência emocional, de não ter estratégia, de não ter malícia, de não ter... E aí você começa a olhar e fala assim, todo mundo filho da puta, por isso que os caras fazem isso. Porque sempre tem um esquema ali, um esquema aqui, um esquema colar. E isso é a nossa cultura brasileira. Entende? E isso vai se repetindo inconscientemente, como vocês gostam de falar, mas não é no inconsciente, é no piloto automático, porque inconsciente é a vida e você nunca vai ser consciente de porra nenhuma. Como assim, Roberto? Não, porque a consciência não consegue abarcar o inconsciente. Tudo que você consegue no inconsciente, que você chama de inconsciente, porque inconsciente não existe, nos pilotos automáticos do seu cérebro, e que vão te dando experiências que são conhecidas, e pelo fato de ser conhecido, você não estranha, você não... Por mais que você esteja se ferrando, se você bate o martelo no seu dedo todo dia, o dia que você não bate o martelo no seu dedo, você estranha. Você entra em estresse o dia que você não bate o martelo no seu dedo. E é por isso que as relações tóxicas, eu sei que não tem a ver, eu vou abrir um parênteses aqui, porque é muito bom esse parênteses, é por isso que as relações tóxicas duram. Porque o seu cérebro aprende a tomar choque, a tomar porrada. E aí o dia que você não toma porrada, você fala, tem algo de errado. Quando você só toma porrada, o dia que você não toma porrada é uma ameaça. Fala, tem alguma coisa de estranho, não sei não, vai acontecer alguma coisa. Olha, isso levanta o seu estresse, porque você não está no seu padrão, na sua rotina. Ô, Cíntia, Essência, você faz óleo de cannabis? A cannabis a cannabis ela é bacana, mas ela tem que ser usada supervisionada. Existem médicos que podem te receitar medicamentos feitos de cannabis. E tudo faz bem e tudo faz mal. Por que tudo faz bem e tudo faz mal? Porque tudo depende da sua capacidade de sustentar o que vai acontecer. E de pagar o preço pelo que está acontecendo. Porque o que você está querendo é alívio imediato, talvez. Agora, o que eu posso te dizer com certeza, a cannabis não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você conhecer como o seu cérebro funciona e colocar a sua atenção no momento presente. E a cannabis, ela tem a capacidade de aumentar os seus sentidos e ao mesmo tempo de aumentar a sua possibilidade de não estar no seu momento presente, viajando pra caramba em coisas que estão num mundo paralelo. E tira você da realidade. E tira você da realidade não porque você vai viajar no mundo de Nárnia, mas simplesmente porque ela muda a bioquímica do seu cérebro. E é por isso que ela te deixa mais calmo, e é por isso que ela deixa você dormir gostoso, tranquilo, sem sonho. Porque ela muda a química do cérebro. Isso é ruim? Tudo depende do cérebro que está recebendo. A longo prazo é ruim? Tudo é ruim. A gente se desgasta, a gente envelhece. O ar que você respira é ruim. Você está falando que eu posso usar cannabis? Não, cada um é um
caso, como diriam os meus professores na faculdade de medicina. Cada caso é um caso. Não dá para generalizar. E como é que faz, então, Roberta, para fazer o negócio acontecer? Que é isso que você prometeu. Se resolvesse, estava lindo, né? Exato, exatamente, Pedro. Se resolvesse, estava lindo. Mas a gente só quer resolver agora. Agora, agora, agora. E, na verdade, a gente não quer resolver, a gente quer se livrar. E existe uma diferença muito grande. E se você sair daqui dessa live só com isso hoje, eu já te dei um ouro para você, ó, poder acelerar o seu desenvolvimento. Né? E como é que você faz isso mesmo? É você perceber que tudo que você precisa fazer acontecer... Não, primeiro é você conhecer como você funciona. É conhecer o seu ritmo, é conhecer o que estimula você, o que deixa de estimular. E o grande problema é que a gente quer desenvolver e controlar os meus próprios desejos. Se livrar, exatamente, a gente quer se livrar. E existe uma diferença gigante entre se livrar e resolver. Se livrar é a batata quente na mão. Foda-se o que vai acontecer. Pouco importa. Amanhã eu vejo se eu sobreviver. Isso é estresse. Total estresse. A zebra faz a mesma coisa. Tô comendo aqui, gostoso, tô paquerando aquele zebro lá, ó, aquele zebrinha lá. Eu tô falando de zebra por quê? Porque é biológico. Tô te mostrando que você é igualzinho a zebra. Aí, olha o zebro lá, zebro bonitinho, gostoso. Nossa, que peitoral, hein? Acho que eu tô afim. A barriga não tá meio tanquinho, não, mas tá boa. Exatamente. A gente quer se livrar. Então, eu tô lá. Aí... eu vejo uma leoa. Meu amigo, não existe nada que me pare nesse momento. Eu vou correr feito um louco. Isso é estresse. Que listra. Pois é, que listra é muito bom, né, Fê? Que listra, tá? E como é que é resolver o problema? Chamar toda a galera das zebras e falar, galera, a zebra não tem essa capacidade, mas o homem tem essa capacidade. O homem que eu digo é Homo sapiens, a nossa espécie, a humanidade. Tem essa capacidade, que é reúne a galera e fala, galera, o negócio é o seguinte, tem muito leão aqui por perto, ó. Essa leãozada aí tá complicando, a gente não consegue nem namorar direito. Vamos mudar? Vamos construir uma cerca? Vamos fazer sei lá o quê? Resolver o problema é isso. Se livrar do problema é, eu corro, sobrevivi, ufa, agora eu penso. Até o próximo, sobrevivi, 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 sobrevivi. E isso te leva a um comportamento compulsivo. Comportamento compulsivo. E não pensa que compulsão é só aquela coisa que você não consegue parar de comer, ou você não consegue parar de ver pornografia, ou você não consegue parar de... Dedinho, síndrome do dedo doido. Compulsão é também ficar nessa ruminação, nessa punhetaria, como dizem por aí, de ficar ruminando as coisas e pensando no como é que você resolve. Isso também é compulsão. Você não consegue controlar. Compulsão é tudo que você não consegue controlar.
Mas eu tenho que controlar? Não. Você tem que controlar a partir do domínio e não da força. E esse é o grande problema, porque você acredita que você tem que controlar a partir da força. E na maioria das vezes a gente quer se livrar das coisas. E a gente quer se livrar por quê? Porque a gente é imbecil, porque a gente não conseguiu aprender, porque a gente não sabe a solução, porque eu esqueci a fórmula, porque sei lá eu o quê? Escrevi como que escreve embriaguez? Não. Porque eu não tenho preparo neurobiológico para isso. Não existe esse caminho dentro da minha cabeça. Não adianta você querer sair aí de onde você está e chegar até aqui, da minha casa, em São Paulo, num teletransporte. Não existe ainda. Quer dizer, até existe, mas não tá, a gente não tá podendo nesse momento. Sacou? E é isso que você tenta fazer. E a gente quer se livrar. A gente quer se livrar das coisas porque eu não sei fazer diferente, eu não sei como é. Então eu aguardo para ver se eu acho um jeito de fazer isso diferente, mas nunca acontece. Então eu repito. E outra coisa, a gente acha... Quem aqui acha que precisa estar bem para fazer as coisas? Que o sucesso vem, que as pessoas de sucesso, elas têm sucesso justamente porque elas são tranquilas internamente, elas são decididas, elas são seguras. Quem acredita nisso? Aqui embaixo. Põe, eu acredito nisso. As pessoas de maior sucesso no mundo, o que diferencia as pessoas de sucesso das pessoas de não sucesso? A capacidade de fazer acontecer. E a capacidade de fazer acontecer surge de onde? Da sua possibilidade de reconhecer os seus limites. Como assim, Roberta? Quando você não reconhece os seus limites, você não sabe do que você é capaz. Fazer acontecer não é motivação. Fazer acontecer não é a cenourinha, não é o objetivo da coisa. Não é o que você vai ganhar, não é o retorno sobre o investimento. Nada disso vai fazer você fazer acontecer. Existiu um tempo, principalmente na década de 80, 90, que invadiu, né? Muita gente pensa isso assim ainda. Que eu preciso ser motivado para fazer as coisas. E aí criaram a teoria que existe a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é a motivação que você faz porque você quer fazer. E a motivação extrínseca é aquela que, quando você paga, tudo tem seu preço. Qual é? Quando você vai pagar? Ah, por isso aí eu faço. Essa é a motivação extrínseca. A intrínseca eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque é gostoso, eu faço porque é legal, eu faço porque me deixa curioso, eu faço porque me deixa entusiasmado. Isso é motivação intrínseca. E você quer ter motivação intrínseca para tudo. E você acha que precisa de motivação intrínseca para começar a fazer as coisas. Ela é a melhor. Eu preciso fazer para ficar bem. Ela é a melhor. Pois é, olha esse monte de eu. Exatamente, Graham. A sua motivação acontece com o aumento da sua autoeficácia. E o que é autoeficácia? É a sua capacidade de fazer acontecer. Porra, Roberta, você tá falando, rodando em torno do rabo e não diz o que você precisa dizer? Eu tô dizendo, só que você não tem a capacidade de entender ainda. Como é que é isso?
A motivação vem depois da ação? Vem depois da ação. O que vai te motivar são os seus resultados. E é por isso que você está aí, ó, desmotivado. Porque você não tem resultado, apesar de ter muita ideia. E das ideias serem brilhantes. Entendeu? Então peraí, eu preciso fazer, mas eu não consigo começar a fazer. Exatamente. Esse é o grande problema, você não consegue começar a fazer. E você não sabe começar a fazer. E isso é um problema? É um problema, mas não é o fim do mundo. Isso é um problema, não é uma... Como é que chama quando a gente é curse? Quando a gente recebe uma... Como chama isso? Alguém me ajuda? Curse. Que é... Bah, você tá por aí, Bah? Me ajuda. O que é curse? É quando você recebe uma, sei lá, maldição. Recebe uma maldição, sabe? Quando alguém te chama... Isso, obrigada, Guto. Maldição, quando você é amaldiçoado, saca? Isso não é uma maldição. Isso é um processo biológico, que se você souber como funciona, você sabe resolver. Opa, qual é o melhor tratamento teu? Programa ou tratamento teu? Depende de terapia saudável. Melhor para quem? Não existe generalização das coisas. Eu entendi o que você quer me perguntar, mas eu não consigo te responder isso. Por quê? Depende. Para as pessoas que estão começando, que nunca tiveram o contato com a neurobiologia comportamental, não sabe nada, não sabe nem onde fica o cérebro, acha que o cérebro fica na barriga. Para as pessoas que se sentem simplesmente esgotadas e querem só um alívio, existe um programa. O Plenitude. O programa para quem quer... Ai, Lídia. Tá bom. Existe um programa, como é? Eu preciso te responder isso. Para te responder isso, eu preciso... O que eu preciso fazer para te responder isso? Saber o que você quer. Dependendo do que você quer, eu tenho um programa para te apresentar. E a Lídia acabou de me lembrar que a melhor forma de fazer isso é você preencher uma aplicação que está com o link na bio, a aplicação para Academia Líderes da Mente. Lá, ao você preencher a aplicação, você vai receber uma orientação personalizada minha. Eu vou te responder, ó, é aqui, ou é ali, ou é acolá. Tá bom? Então, preenche lá que a gente se fala. Boa, Lídia, obrigada. Eu já ia complicar a vida aqui. Já ia falar de todos os programas. Ia ser uma bagunça. Boa, Lídia. Entendeu isso? Você precisa desenvolver a sua capacidade. Pois é, terapia saudável. Ia fazer o cardápio inteiro aqui e a gente ia cansar. Ia fugir do tema da live. Obrigada, Lídia. Tá? E você precisa se desenvolver neurobiologicamente. Se existe uma única coisa que acontece na sua vida desde o momento em que você é concebido, presta atenção nisso, desde o momento em que você é concebido até o momento no qual você dá o seu, até alguns milésimos de segundos, depois da sua última respiração, o que tem é você aprende. O que existe no meio dessas coisas é aprendizado. O que existe no meio dessas coisas é você tem um sistema nervoso que se desenvolve. E aprendizado significa desenvolvimento neurobiológico. Então você se desenvolve o tempo inteiro. E para fazer acontecer, a primeira coisa que precisa existir é um sujeito. Não oculto. Porque você adora ser sujeito oculto da sua própria vida. E para você ser um sujeito, você precisa aparecer, se mostrar.
Tá presente. Se mostrar não é sair por aí fazendo networking, tá bom? Ah, o Apgar, olha só, Silmara. Apgar é uma notinha que a gente dá para a criança quando ela nasce para saber as condições do nascimento dela. Não é necessariamente para uma previsão de como será o desenvolvimento neurobiológico dela, tá? Isso é o Apgar. O começo acontece lá quando juntou meia célula do papai com meia célula da mamãe. É lá que começa o seu desenvolvimento. Ali, naquela fusão entre os núcleos. Olha que delícia de imagem. Ali, naquela fusão entre os núcleos. E o que acontece é o início de um desenvolvimento neurobiológico. Neurobiológico é pleonasmo, porque é biológico, mas neuroplástico vou começar a usar. Não é, Cris? Sujeito oculto da sua própria vida. Para com isso. Opa, a verbalização influencia positivamente na reprogramação biológica? Não necessariamente. Ela vai sim reprogramar, mas ela não vai reprogramar necessariamente aquilo que você quer que ela reprograme. Não sei se me faço entender. Então, por exemplo, verbalização, sei lá, me dá um exemplo. Green pea, me dá um exemplo. Enquanto isso, gente, tá, e como é que desenvolve mesmo então esse negócio? Como é que eu acho esse sujeito? Na sua presença. Você acha esse sujeito no momento em que você fortalece uma das áreas do seu cérebro responsável pela controle do impulso. Presta atenção, lembra? Eu falei, dava comportamentos compulsivos, controle do impulso, regulação das suas emoções, planejamento e domínio da sua atenção. É só isso que você precisa. E onde eu acho isso? Na aplicação? Na aplicação, e vai rolar um workshop no dia 3 de maio. De novo. Então, se prepara aí, vai juntando as moedinhas, R$47, beleza? Uma gestão de conflito influencia na biologia neural da criança? Com certeza, Lídia. Ou quer dizer, Cíntia. Uma gestação com conflito? Claro, sem a mínima dúvida. Filhos de mães estressadas têm córtex pré-frontal, que é essa área do cérebro que é responsável por tudo isso que eu acabei de falar, menor do que as pessoas que não nasceram de mães com estresse. Sacou? Não funciona. Green pea. Não funciona. Nasceu ferrada. Mas isso não é maldição, lembra? Isso é má sorte. Não é maldição. É má sorte. E também não é má edição. É mal sorte. Não é maldição. Não é maldição, é piada infame. Meu cérebro foi treinado para fazer piada infame. Não é maldição. Ah, Silmara, é difícil responder isso, cara. É bom? Para um prematuro é bom? Tudo depende. Eu não sei as condições. Apgar 5 e 7... com certeza é melhor do que 4 e 6. Mas é bom para quê? É bom o quê? Ele tá vivo? Tá. Beleza? Ele é prematuro, mas sobreviveu. Ele é frágil? Neste momento, ele não vai ser frágil o resto da vida. Presta atenção nisso. Porque você que teve um bebê prematuro vai tentar criar esse ser humano como um ser humano que é frágil, e você vai colocar isso na cabeça dele. E quando você coloca isso na cabeça dele, não é uma ideia,
É um processo biológico no cérebro dele que vai fazer com que ele funcione assim no resto da vida. Se ele não tiver a capacidade, a sorte de encontrar uma Roberta Ribeiro na vida dele. Nossa, desculpa, gente, é brincadeira aí. Se ele não tiver a sorte de encontrar uma pessoa que saiba sobre neurobiologia, que saiba sobre comportamento humano, ele nunca mais vai sair daí. E se ele procurar terapia, vai ajudar muito. Boa, Bruna! Ah, é, eu vi! Você fez a inscrição? Não. Ah, desculpa, Silmara, eu sinto muito. Boa, Cíntia! Junta as moedinhas para fazer o curso, mas dá para fazer, dá para dividir. E nesse workshop vai ter uma oferta especial. Se eu fosse você, eu iria. Foi durante a pandemia. Poxa, eu sinto muito, minha amiga. Recebe meu abraço. Que é isso, Bruna? Que é isso? Não entendi. Fala. Que é isso? Gente, é isso. É isso o quê, Roberta? Que sejamos todos plenos. Você tem a capacidade de aprender. O que você é hoje não é uma maldição. Não está escrito nas estrelas e muito menos num papiro de nuvem com pena de anjo. Tá? Isso é treinamento. Isso é treinamento. E para treinamento existe protocolo. E para que um protocolo? Porque é um passo a passo seguro. Seguro para quê? Para sua saúde mental. Porque ficar repetindo a antítese daquilo que foi programado em você não faz diferença. Não é porque você vai se ver pleno, próspero, lindo, com a barriga tanquinho, com a bundinha empinada, com sei lá eu que, no seu Porsche, na sua Ferrari, ou num retiro no Himalaia, vivendo na paz de Deus, que você vai conseguir fazer isso. Para conseguir chegar lá não é meditando, meu amor. É percorrendo a porcaria do caminho, é tendo espinho no seu pé, é tendo sapato furado. É assim que chega lá. Obrigado, Greenpea. Eu fico feliz. Eu fico feliz. E não dá para ser diferente, tá bom? E eu queria falar tanto mais para vocês. Eu falo isso para vocês toda semana, pelo menos 2 vezes. Eu queria falar tanto mais para vocês. Uma das minhas grandes frustrações é essa. Eu não consigo falar tudo que eu quero falar para vocês, porque não dá. Vocês não estão prontos para receber isso ainda. Precisa de mais maturidade. Vida é treino, sempre. Ah! Boa, Bruna, boa. Gostaria de ver até a final, mas tem que voltar para o trabalho. Tem como ver o restante do conteúdo mais tarde? Soraya, não sei que horas, se você está aqui ainda, eu estou terminando a live, mas ela vai hoje à tarde, amanhã de manhã no máximo, vai para o canal de transmissão a votação das lives dessa semana, para 2 delas irem para o canal do YouTube. Vai lá, vota e vota nessa live. Como chama essa live? A capacidade de fazer acontecer. Muito obrigada pela sua presença. Estamos aqui na segunda-feira. Bom final de semana. Bota aqui se valeu pra mim. Até mais. Tamo junto. Adoro falar com vocês. Me divirto nesse almoço. Ninguém vai me dizer que valeu essa live? Gente do céu. Não. Vocês estão saindo como da live? Fala pra mim. Como é que vocês estão saindo da live? Numa palavra, como vocês estão saindo da live? Bom final de semana. Bom fim de semana. Silmara, valeu. Valeu, Rafa.
Fala, Eliana. Eliana, vai lá no workshop, mulher de Deus. Valeu, Roberta. Ajudou demais, Rebeca. Que bom. Aliviada, é isso, Rebeca. Aliviada, feliz. Né? Tranquila. Beijo, beijo, beijo. Acho que não tem solução. E não tem mesmo, sabe por quê, Rebeca? Porque você não precisa de ser solucionada. Você só precisa ser regulada. Não é solucionada. Não tem nem nada para solucionar em você. Saindo mais doida. É por isso que eu não posso falar tudo que eu quero para vocês. Porque vocês ficam doidos. É exatamente isso. Gente, muito obrigada. Tamo junto. Até mais. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira tamo junto.